Ao vivo. Bem, boa noite a todos aí. Eu quero mandar um abraço aos nossos internautas, as pessoas que vão dialogar com a gente aqui sobre esse tema que aprovamos ontem da medida provisória 881, que trata da liberdade econômica. Isso influencia muito e é de interesse geral para as pequenas empresas, microempresas, para quem quer empreender, para quem quer montar seu próprio negócio. E nós vamos estar aqui toda semana fazendo um resumo da semana, discutindo as matérias que foram aprovadas, aquelas também que foram rejeitadas, mas hoje nós vamos tratar desse assunto, que é uma medida muito importante. Eu que tenho formação de contador, sofri muito, sei das dificuldades que os pequenos e microempresários, as empresas de modo geral, sofrem no Brasil para tocar seu próprio negócio. Num momento tão importante para nós, que é a questão de geração de emprego e renda. Nós temos mais de 350 mil desempregados aqui no Distrito Federal, no Brasil, uma imensidão muito grande, e pode ter certeza, grande parte disso se deve a essa burocracia, esse excesso de exigências que existe na nossa legislação. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, quero dizer para vocês seguirem, né, as nossas redes sociais. Quero passar para vocês aqui o nosso site, que você vai poder acompanhar todo o trabalho nosso aqui no Senado, o que está acontecendo também no Congresso Nacional. Você pode acompanhar tudo isso pelo site www.exalci.com.br. No Instagram, você também pode acompanhar, @Exalci, no Twitter, @ExalciLucas, no YouTube, Exalci Lucas, além do Facebook, né, que vocês estão agora. Então, quero dizer que estamos trabalhando muito aqui, exatamente para poder facilitar a vida das pessoas, né? Temos também o programa Todos pelo DF, né, que a gente vem debatendo nas cidades. Hoje mesmo estive no Areal, lá na ETB, na Escola Técnica de Brasília, falando sobre a questão da saúde para o Conselho de Saúde. Temos um programa todo domingo, de 7 às 9, na Radioatividade, onde também a gente leva muitos temas importantes para o debate, né? Inclusive para saber como é que está as cidades, com a participação da comunidade. Mas quero aqui iniciar o processo dessa medida provisória que foi aprovada ontem, que tem um papel fundamental. Vou dizer para você o que acontece, o que está acontecendo no Brasil. Ainda acontece, né? Porque essa medida vai ser ainda sancionada. Ela foi aprovada ontem, ela veio da Câmara, aprovamos no Senado, agora vai para o Presidente da República sancionar, e depois vem a regulamentação, que são os detalhes, né, dos ajustes que nós fizemos. Mas vou dizer para vocês o que acontecia antes, né, na atividade econômica. Né? É muito difícil. No Brasil é quase que impossível você sobreviver, não é, com essa burocracia que está aí. O que acontece aí para você que está querendo montar seu próprio negócio? Né? Primeiro, você, para instalar a empresa, tem que ter um local. Né? Aí normalmente você aluga uma sala, uma loja para tocar seu negócio. Aí você paga o primeiro mês, dá entrada na junta comercial do contrato, do cartório de sociedade civil, solicita inscrição no governo local e federal, o CNPJ, o alvará, e o tempo está passando. E no Brasil hoje é assim, um mês, você paga aluguel, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você ainda não recebeu o alvará. E aí, com isso, a maioria das pessoas desistem até do seu próprio negócio, porque antes de ter o seu alvará de funcionamento, já quebrou, porque não tem condições de manter aluguel, essas coisas. Então isso aqui atrapalhava muito, né, e agora a gente pretende, com essa medida provisória, acabar com essa burocracia. Era muito difícil, a junta comercial, também aprovamos recentemente essa mudança. Eu fui o relator da medida provisória, que transferiu a junta comercial aqui do DF da União para o Distrito Federal. Era a única unidade da federação onde a junta era vinculada à União. Então, depois de 20, 30 anos de luta, porque eu me lembro muito bem, lá atrás os senadores, deputados, tentando transferir essa junta comercial para o DF. Assumi a relatoria
conversei com o governo federal, ajustamos, tudo isso está aí hoje, a junta já na administração do GDF, que eu espero que dê continuidade ao trabalho que estava sendo feito, né, de você informatizar, de você não ter que perder tempo de ir à junta para resolver nada. Você pode resolver tudo através da internet. Então já foi um avanço muito grande. Hoje nós temos milhares, quase chega a 1 milhão de empresas que constam na junta comercial, nos cartórios, como ativas, e na prática elas não existem. Porque no Brasil, para você dar baixa numa empresa, é impossível. Então, a maioria das empresas continuam, né, sem movimentação, mas tendo que atender declarações de imposto de renda, porque se você não apresentar, você tem multa. Então, mas se você pedir para dar baixa, são tantas exigências, porque eles querem certidão, a questão do INSS, da Previdência, tem 15 anos para prescrever, tem fundo de garantia 20 anos, 30 anos, então você acaba não podendo fechar as empresas. Então tem uma série de burocracia, muitas vezes na junta você tinha que dar propina para os caras para liberar mais rápido, uma série de dificuldades. No cartório, muita exigência, carimbo disso, carimbo daquilo, ou seja, impossível empreender no Brasil. Agora, com essa medida provisória, nós tivemos muitos avanços. Então vou colocar alguns itens aqui, tem muitas perguntas já que estão sendo encaminhadas aqui para a gente. Você que tiver alguma pergunta, mande para nós aqui, mas eu vou falar primeiro das mudanças principais do texto e depois nós vamos responder as perguntas que estão sendo feitas aqui para nós. É uma medida provisória que foi aprovada, que virou lei após a sanção do presidente, que deve acontecer, né, nos próximos 15 dias, e tem alguns detalhes que serão normatizados através de portaria, decreto e tal, que é a coisa mais simples. Mas vou dizer para você as principais mudanças de ontem, na aprovação da medida chamada de liberdade econômica, né? Então está aqui, o primeiro ponto que nós vamos comentar: a extinção de alvará e licença para atividade de baixo risco. Nós temos diversas atividades no país, né, que você pode montar qualquer negócio, e é classificado o risco disso. Então, se você for montar uma empresa distribuidora de gás de cozinha, vamos dizer, você também não vai poder botar em qualquer lugar de qualquer jeito, porque o risco é muito alto. Mas você tem diversas atividades que não tem risco nenhum, né? Você vai montar um escritório de uma atividade comercial, um representante comercial, um escritório de contabilidade, né, ou atividade de advocacia. Não tem, então, esse risco com relação à questão sanitária, ou questão ambiental, ou questão de risco de incêndio. Então, baixo risco é quando você não tem essas questões, né, que eu citei aqui, sanitárias, ambientais e de incêndio. Então, nesses casos, né, você não precisa mais de alvará de licença para funcionar. Basta você ter a inscrição, né, tributária. Você tem que, evidentemente, para abrir a empresa, tem que abrir o CNPJ, a inscrição do Estado, a inscrição estadual, para você pagar o ISS ou ICMS, depende da atividade. Então, desburocratizou muito essa questão do alvará. E mais grave, né, que acontece no Brasil todo. Eu também tive o privilégio, né, de presidir a comissão que aprovou a regularização fundiária. Né? A grande maioria dos comércios e empreendimentos no DF e no Brasil não tem alvará, ou se tem é provisório. Por quê? Porque as áreas são irregulares. Por ser irregulares, você não consegue, então, o habites. Não tendo habites, você não tem alvará. Então, grande parte das atividades comerciais estão, de fato, funcionando precariamente. Né? Então, também presidi a comissão e apresentei as emendas de regulação fundiária, que hoje vai permitir você regularizar as terras do Brasil todo, em especial no DF. Depois nós podemos falar isso sobre a regularização fundiária num programa específico. Nós vamos marcar um dia para falar sobre isso. Então, como é que você conseguiria a licença se as áreas são irregulares? Você pega, por exemplo, o Paranoá, você
pega Itapuã, Santa Maria, você não é regularizado. Então você tinha licença de funcionamento. Muitas vezes os administradores davam lá a licença provisória, mas acabava respondendo ao Ministério Público. Então, normalmente, grande parte do comércio e das atividades simplesmente funcionava sem o alvará de licença. Agora não precisa mais. Empresas de baixo risco está dispensado a licença de atividades. O governo vai definir, já existe alguma classificação, né, no INSS do que é empresa de baixo risco, né? Agora sai a regulamentação definindo todas essas atividades, quais são consideradas de baixo risco ou não. Então, mas vai facilitar. Aquelas encaixadas aí como baixo risco, vai ter a dispensa da licença de funcionamento. Um item também importante, liberação de atividades econômicas em qualquer dia e horário. No Brasil é assim, tem diversas atividades que são proibidas de funcionar no final de semana. Agora não, por essa medida provisória, você vai funcionar o dia que você quiser, a hora que você quiser. Evidente que existem algumas restrições com relação, por exemplo, à poluição sonora, a questão da vizinhança. Você não vai poder botar qualquer atividade no final de semana em áreas residenciais. Então também liberou geral o funcionamento de qualquer atividade em qualquer dia da semana, né? Apenas observando essa questão da poluição sonora, né? Porque o que é residência, né, você tem que respeitar, as pessoas precisam, né, ter o direito também de dormir tranquilo, de ter a sua liberdade, né? E respeito à vizinhança. Então isso também será regulamentado, né, com portaria, alguma coisa assim, mas para simplificar, né? O objetivo é liberdade econômica, ou seja, o governo não quer mais impedir que determinadas atividades funcionem em horários ou dias, né? Tem supermercado que funciona 24 horas, né? Tem bancos, por exemplo, não funciona sábado e domingo. Nessa lei, né, atendendo essa questão da poluição sonora e vizinhança, vai poder funcionar qualquer atividade, né? Diversas outras tem várias perguntas chegando aqui, mas eu vou fazer uma geral na lei, depois a gente entra nos detalhes, nas perguntas aqui que estão chegando. Outro item importante aqui, liberação de definição de preço. Então hoje o governo não vai mais interferir em preço. Preço é mercado. Óbvio que tem algumas restrições em lei. Aquilo que está restrito à lei, né, que existe lei definindo, aí sim, essas continuam tendo que seguir a lei e tal. Mas os demais preços estão liberados. Vai ser mercado, né? Mas, por exemplo, escola. A escola tem uma lei própria de definição de preço. Assinou o contrato, o reajuste está previsto no contrato. Tem que respeitar os contratos, evidentemente, né? Então, aquilo que tem lei específica, né, você tem que obedecer à lei federal. Aquela que não tem lei de previsão de preço, está liberado, é preço de mercado. Se você está achando que o produto é caro, compre no concorrente, né, a lei de mercado. Efeito vinculante em decisões administrativas de liberação. Esse também é suma importante, né? Na medida provisória, nós aprovamos que haverá súmulas. O que é isso? Você vai ter definição de algumas dúvidas. Por exemplo, hoje, né, você tem na justiça, cada juiz tem uma sentença. Às vezes a mesma coisa, mudou o juiz, cada juiz tem uma sentença diferente. No caso da parte econômica, também tem decisões diferentes. Agora não. Está aí, por exemplo, nós temos o Conselho de Contribuintes da Receita Federal, né, que é um órgão que julga os processos e que muitas vezes você tem decisões contrárias, diferentes para o mesmo assunto. Agora não. Nós vamos estabelecer aqui o efeito vinculante, ou seja, tomou uma decisão relacionada a um determinado tema, essa decisão ela terá efeito vinculante para todas as demais
no mesmo tema. Então, se teve lá uma ação, né, que houve uma definição da Receita Federal, por exemplo, de um determinado tema, que a fiscalização vai adotar tal procedimento, isso tem que ser para o geral, não pode cada fiscal atuar diferente ou cada decisão do Conselho ser diferente. Então, é igual na Justiça do Trabalho. Cada juiz tem uma sentença. Às vezes você tem uma ação idêntica, que cai em juízes diferentes, cada um dá uma decisão diferente. Agora não. Tomou a decisão, é uma decisão pacífica no tribunal, essa decisão ela tem efeito vinculante, ou seja, qualquer pessoa que entrar reclamando a mesma coisa terá o mesmo resultado, né? Então, na parte econômica, a mesma coisa, né? Qualquer reclamação de determinado assunto, definido pela Justiça ou pelo Conselho Econômico, isso vale para todo mundo. Então, é o efeito vinculante de decisões já proferidas, para evitar exatamente isso. Que cada ação, ou cada reclamação, ou cada fiscalização tenha decisões diferentes. Então, é o efeito vinculante de toda a administração pública. As decisões têm que ser únicas. Com relação também à interpretação, né, qualquer dúvida, a regra, o que a lei prevê? A lei prevê o seguinte, que os juízes devem decidir as ações preservando sempre os atos e os contratos entre particulares. Então, se eu fechei um acordo contratual entre consumidor e uma empresa, tem lá o contrato estabelecendo as regras e tal, e há uma questão judicial sobre um determinado assunto que está previsto no contrato, o juiz tem que manter, né, preservar sempre os contratos assinados pelas partes. Então, a parte contratual, os contratos particulares vão ter assim uma prevalência com relação à questão de jurisprudência, né? Muito importante também afastamento de normas infralegais desatualizadas. Nós estamos no século XXI, né? Hoje muda tudo assim de uma forma muito rápida. Então, você tem normas lá de 1950 que até hoje as pessoas querem impor, aplicar regras que já estão super ultrapassadas e que por essa medida provisória tem que realmente prevalecer, né, o bom senso, as normas atuais, né, os procedimentos atuais. Não dá para você querer aplicar normas desatualizadas com um processo que muda diariamente, né? Antigamente as coisas demoravam mais a mudar, hoje não, hoje todo dia você tem novidade e precisa ter bom senso para você tomar decisões, né? Imunidade burocrática para atividade econômica de inovação, né? Hoje nós temos que privilegiar a inovação, né? Eu, inclusive, também tive o privilégio, né, de ser o relator da lei que introduziu a inovação na Constituição, que nem existia, né? Então nós estamos aí com a garotada, todos os jovens aí querendo criar seu próprio negócio, né, abrir seu negócio, as startups, né, inovações, que agora também vai ter imunidade burocrática. Qual é o espírito da lei? Você fazer com que os profissionais, os jovens, os especialistas dediquem a sua energia para aquilo que você para o seu objetivo final. Então, se eu quero montar uma empresa de tecnologia e eu sou especialista em tecnologia, né, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo com a burocracia. Hoje acontece isso, né? Você, às vezes, você é um empresário, quer tocar seu negócio, mas é tanta burocracia que você consome 80% da sua energia com a burocracia e apenas 20% na atividade principal. Então, com relação à inovação, essas novas empresas, esses novos empreendimentos, né, vai ter prioridade e imunidade com a burocracia. Então, isso vai facilitar muito para os pequenos, os jovens que estão montando seus próprios negócios, né? Tem muita coisa, houve muita mudança, mas eu quero aqui ainda falar um pouco com relação, aqui ó, aprovação tácita, que é fundamental. O que acontece hoje? Você quer montar seu negócio, você dá entrada numa licença ambiental. O cara
bota na gaveta, ou senta em cima, leva 5, 10 anos e você não resolve o seu negócio. Agora não. Quando você dá entrada num processo qualquer no serviço público, eles vão estabelecer data, prazo, vencido aquele prazo. Se o serviço público, se as pessoas não derem retorno, não derem a licença que você pediu, automaticamente está aprovado tudo isso aí. Tem muita coisa, a lei ela é bastante extensa, tem muita mudança boa, mas talvez, respondendo aqui algumas perguntas, talvez a gente possa até esclarecer um pouco melhor, né, com relação a isso. Então tem diversas perguntas aqui. A Tabata está perguntando qual o impacto sobre os empregadores. O João Lima, a MP da Liberdade Econômica vai gerar mais empregos? Não tem nenhuma dúvida, né? Na prática, a simplificação para você abrir uma empresa e essa limitação dessa burocracia, com certeza nós teremos mais empresas, mais empreendedores, né? Porque muita gente desiste hoje do seu próprio negócio. As pequenas empresas, há uma estatística, grande parte delas quebram antes de iniciar seu próprio negócio, exatamente por isso. O cara aluga uma sala, fica pagando aluguel, 5, 4 meses, 3 meses, e o cara quebrou. Por quê? Porque não saiu a licença ainda, essas coisas. Então agora, não tendo mais essa licença, né, a dispensa da licença dessas empresas de baixo risco, né, automaticamente você já abre a empresa. Espero que a gente consiga fazer isso numa semana. Tem municípios do Brasil que já conseguem fazer a abertura de empresa em uma semana, né? Robert Carlos, este ano está bom para o empresário do DF. Junta comercial veio para o DF e agora essa medida provisória. É isso aí, né? A gente está trabalhando nesse sentido. A maior preocupação nossa e minha em especial é com a questão do emprego, né? É incrível como ontem mesmo na aprovação, eu fiz um discurso, né? Como eu sou contador, eu sofri demais com isso, né? Você perde muito tempo, você perde muita energia, é muito recurso, e essa medida provisória vem facilitar tudo isso. E a transferência da junta para o DF, que eu também já disse aqui, vai simplificar ainda mais, até porque nós já implantamos, e agora acredito que vai fortalecer ainda mais, o registro pela internet. É incrível, né, para você ver, nós mudamos aqui inclusive as publicações. Você sabia, né, que você hoje tem que publicar seus balanços nos jornais de grande circulação? Você pega os jornais, você vê o balanço do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BRB, das empresas SA, todas as empresas de capital aberto, tem que ter a publicação do balanço. Custa milhões e milhões, né, não sei quantas páginas dos jornais. Quem é que lê isso? Ninguém, absolutamente ninguém. Então hoje não, você tem aí a internet, né? Você pode publicar aí nos meios de comunicação via digital, que tem o mesmo valor, né? Então isso também vai diminuir muito o custo das empresas. Uma coisa que nós mudamos aqui também, que alguém me perguntou, com relação à sociedade anônima, antiga, a limitada. Sociedade limitada, ela é uma sociedade que hoje, né, antigamente, tinha que ter no mínimo 7 sócios. Essa medida provisória, você vai poder ter uma sociedade limitada com apenas um sócio. Então isso vai facilitar muito, né? Está aqui a Joceline Bonfim. Gostaria de saber o que pode afetar a economia na venda recente das estatais. Olha, deixa eu dizer para você a experiência que eu tive. Vou falar aqui da Telebrás, né? Eu me lembro na época quando foi feito a privatização da Telebrás. Na minha declaração de imposto de renda, e de muitos de vocês mais experientes, né? Na minha declaração tem 5 linhas telefônicas, porque no meu escritório de contabilidade eu tinha que ter o telefone comercial. Cada linha telefônica naquela época custava o valor de um carro. E eu tenho lá 3 na minha declaração, antigas, né? Por quê? Porque essas estatais, elas não têm recurso para investimento. Imagine se nós não tivéssemos feito a privatização da telefonia no Brasil, né? Hoje não, todo mundo tem celular, todo mundo hoje tem acesso à telefonia, né, móvel, né? Antigamente não podia. Então,
É o caso agora da discussão de várias estatais que estão sendo privatizadas. É evidente que tem a questão dos servidores, né? Mas as estatais, de um modo geral, né, dos estados, municípios e também federal, virou, infelizmente, cabide de emprego. Ineficientes, não funciona, não tem dinheiro para investimento. Então, óbvio, né? E olha que algumas delas, inclusive, que são empresas que têm todo o mercado. Você pega os Correios, por exemplo, né? Correio é uma estatal, né, que tem reserva de mercados e que é ineficiente total. Hoje já não funciona mais. Prejuízos imensos. Nós temos que pegar dinheiro dos nossos impostos para cobrir rombo das empresas. Você pega, aqui em Brasília, você pega a Terracap, né, que é uma imobiliária. Todo mundo sabe o que é imobiliária. E quando você vende ou compra alguma coisa, o corretor, a imobiliária ganha aí 3%, 2%, né? A nossa Terracap aqui, que é a imobiliária, né, que pega o terreno que recebeu de graça da União e vende. Se você pegar os últimos balanços de 2016, 2017, 2018, tudo que ela vendeu, todos os lotes vendidos, os editais, não dá para pagar a folha de pagamento dela. Ora, é inadmissível coisa como essa. A gente tem que tirar dinheiro dos impostos para cobrir rombo dessas empresas. Então, a gente precisa ter eficiência, tem que ter qualidade, né? Então, isso vai melhorar com certeza o desempenho e a economia do Brasil e também de Brasília. Senador, aqui no DF não é mais permitido abrir microempresas na própria residência. Poderia intervir para que a ajuda comercial possa novamente permitir essas microempresas? Olha, é o que está na medida provisória, né? A única coisa que você tem que respeitar, óbvio que tem que ter a lei, né? Existe a lei, tem a restrição de vizinhança, a poluição sonora, mas fora isso, se for de baixo risco, a lei permite hoje você funcionar, inclusive, sem a licença, sem o alvará de funcionamento. Então está bastante simplificado. Se você pegar aqui no DF as normas de funcionamento, evidentemente nós temos áreas residenciais e temos áreas comerciais. Nas áreas comerciais, todos estão, né, autorizados aí pela lei a funcionar, inclusive sem o alvará. Basta ter as inscrições estaduais e a inscrição federal. A lei vai ser sancionada ainda, né, mas já foi aprovada. Nos próximos 15 dias ela deverá sancionada e já deve sair, inclusive, a regulamentação disso. Então vai simplificar muito, né? A junta comercial, né, vai ter que atender a lei, está na lei, a lei se cumpre, né, não se discute. Então essas burocracias todas, elas serão bastante amenizadas, né? A Mônica pergunta aqui, senador, o trabalho aos domingos e feriados ainda está em pauta? Bem, com relação ao trabalho nos domingos, estava previsto na medida provisória a questão do domingo, e que, evidente, quem convoca para trabalhar no domingo continua pagando a hora extra de 100%. Mas essa medida provisória, isso foi rejeitado, mas na medida provisória foi aprovado na Câmara, onde o empregador poderia solicitar o trabalho no domingo e compensar em outros dias, com a segunda, terça, quarta, né, nos dias da semana. Mas esse item, ele foi rejeitado e não passou. Então, isso não está valendo. A lei continua normal. Exige o trabalho no domingo, tem que pagar hora extra, né, o que está na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, não passou. Isso foi rejeitado ontem no Senado, a questão da compensação do trabalho no domingo. Isso não passou e está fora da lei e não estará na lei que vai ser sancionada, né? Bem, mas temos aqui diversas outras perguntas, né? Aqui, por exemplo, como contador, qual a sua opinião sobre a MP? Vai ajudar esse segmento? Lógico, vai simplificar muito, né? Evidente que o contador vai ter mais tempo de fazer o seu papel principal, que é de gerenciar
Qual é o papel do contador? Não é a burocracia. O contador ele tem como papel principal orientar o administrador, o dono da empresa, os sócios, a tomar decisão. Você tem que orientar. Então, evidente, com a simplificação, o contador vai poder dedicar mais seu tempo na supervisão, na orientação do empresário, né? Então, essa parte burocrática que muita gente cobrava, né, essa burocracia toda, isso evidentemente vai reduzir o trabalho, que vai ser simplificado. Muitas exigências que existiam hoje, que os contadores, não é nem contador, quem fazia isso aí eram os despachantes. Evidentemente que muita coisa que os despachantes faziam não será mais necessário, porque foi simplesmente, muita coisa foi simplificado, né? Boa noite, senador. Por que o texto que autorizava o trabalho aos domingos e feriados foi retirado? Foi retirado por acordo, né? Porque vários senadores eram contra, porque alegavam, né, que domingo é o dia de você curtir a família, né, passar o dia com a família, etc. Então havia muita resistência com relação a isso. Então, essas coisas tem que ter, né, tem que ter jeito ainda, né, talvez tenha que limitar algumas coisas, mas as convenções coletivas hoje já tratam disso. Então vai prevalecer o que está na convenção coletiva, né, e aquilo que for definido o trabalho domingo vai continuar como está, pagando hora extra de 100%, sem poder compensar como estava na medida provisória. A medida previa isso, muita gente já estava contando com isso, mas foi bom para os trabalhadores, né? Muita gente quer curtir realmente o domingo com a família. Temos exceções, né? Ontem foi discutido, inclusive, tem os evangélicos, tem alguns evangélicos não trabalham no sábado, né? Eles preferem trabalhar no domingo. Mas, por isso que eu digo, né, tem a convenção coletiva e muitas convenções já prevê isso, né, dessa compensação. Mas o que está prevalecendo e vai continuar prevalecendo é o que está hoje, que é o que está previsto na convenção coletiva, né? Bem, o Cadu, um abraço, Cadu. O Cadu está perguntando aqui: senador, sou empresário e precisamos de capital de giro do BNDES. Será que o BNDES irá funcionar para os menos favorecidos? Olha, é um debate que nós estamos fazendo aqui. Ontem mesmo eu tive a oportunidade, primeiro, de relatar um projeto que prejudicaria muito o DF, né, que é um projeto do governador, ex-senador Ronaldo Caiado, né, que queria tirar o FCO, parte do FCO, do DF e passar para a RID. Então nós conseguimos evitar que isso acontecesse e aprovamos por unanimidade a rejeição do projeto. Da mesma forma, nós já estamos trabalhando aqui as cooperativas, né, para que, por exemplo, o FCO, que é o Fundo do Centro-Oeste, que foi criado para o desenvolvimento econômico, para que ele seja mais destinado para as pequenas e microempresas. Hoje o Banco do Brasil, que é quem faz o gerenciamento, a gestão do FCO, ele praticamente privilegia as empresas que já têm lastro, né, que têm garantias. O Banco do Brasil, hoje, para você tirar qualquer financiamento, você tem que dar muitas garantias e que normalmente os pequenos empresários, aqueles que estão começando o negócio, não têm o que dar. E o espírito do Fundo Posicional, que é um fundo que parte dos impostos, do imposto de renda e do IPI, vai para isso, é para exatamente para o desenvolvimento. Mas na medida que você privilegia somente quem já tem o negócio, quem tem garantia, visando apenas não ter prejuízo, a inadimplência, você acaba não beneficiando os pequenos e microempresários. Então hoje as cooperativas já podem também ter acesso aos recursos do FCO, vão poder também emprestar. Nós temos o Cicobi aí, que é a cooperativa, né, que ele negocia também, mas nós estamos mudando a legislação, estou fazendo audiência pública, inclusive, já aprovamos o requerimento hoje, né, para fazer uma nova audiência pública sobre a questão do FCO e o Banco do Brasil. Nós temos que achar um meio para que não só o BNDES, mas o Banco do Brasil também possa favorecer os pequenos e microempresários, né, que precisam de capital de giro e também financiamentos com juro menor, como foi feito agora a Caixa Econômica na área de construção, né, o juro de 2 e poucos %, que é o que as pequenas e microempresas precisam desse apoio.
E nós vamos falar depois, eu acho que vamos ter um programa específico, falar aqui do CDR, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que também é um projeto nosso aqui que está sendo trabalhado para gerar emprego e renda e principalmente facilitar e orientar e inovar as ações da pequena e microempresa, não é? Com participação dos institutos federais, das universidades, né, para inovar os processos e produtos das pequenas e microempresas, né? Pergunta aqui do Eliezer Matos: o que muda de forma mais relevante na vida do empresário com a medida provisória? Muda muita coisa, vai facilitar demais, vai simplificar muito essa questão, né, que nós aprovamos, e vai ser muito mais ágil, né? Você vai ter vai ter mais tempo para dedicar à sua atividade principal do seu negócio, em vez de ficar preocupado com essa burocracia toda que está aí. O Marco Aurélio também está perguntando aqui, senador Exauci, com essa medida provisória, o senhor acredita que será possível acabar com a necessidade de alvará de licença para empresas que oferecem serviços de baixo risco? Pois é, isso que eu estava dizendo, né? Essa medida provisória, ela dispensa o alvará de funcionamento, né, para qualquer empresa, microempresa de baixo risco, né? Então, aquelas que não têm risco ambiental, de incêndio, né, e risco que seja de baixo risco, e o governo vai definir, já temos uma definição, hoje, quando você paga a Previdência, você paga o seguro. No seguro já tem o percentual que já é estabelecido em função do risco da empresa, o risco da atividade da empresa. Então, evidentemente que isso será regulamentado, né, após a sanção da lei, virá então a regulamentação, vai definir claramente o que é empresa de baixo risco, quais são as atividades de baixo risco. Mas, em princípio, são aquelas que não têm risco sanitário, né, não tem incêndio, questão de incêndio e questão ambiental, né? Bem, o que não falta aqui é pergunta, né? Aqui, uma pergunta da Mariana, né? Senador, muito se falou que essa medida vai permitir a abertura e fechamento automático de empresas nas juntas comerciais. É isso mesmo que vai acontecer? É isso mesmo, né? Você agora vai poder abrir sua empresa e fechar a tua empresa de um processo simplificado, né? Automático. Fechou a empresa, vai lá e dá baixa. Porque hoje é o que eu estava dizendo no início do debate, né? da nossa live aqui. Na prática, hoje, a grande parte das empresas não fecham. Elas ficam lá na junta a vida toda, sem funcionamento, porque a burocracia é tanta exigência, é tanta certidão, é tanta coisa que você tem que apresentar, que é melhor não apresentar, né? E esperar. Aí você vai declarando o imposto de renda sem movimento, 10, 20 anos. Você vai ver que essa medida provisória, nós vamos reduzir aí, só em Brasília, pode ter certeza, escreve, né? 100 mil, 200 mil empresas vão dar baixa, porque elas já não existem, né? No mundo real elas não existem, existem apenas no papel. Então agora, com essa lei, você vai automaticamente já poder fechar sua empresa. Então, tem muitas empresas aí que eu sou contador, conheço milhares de empresas aí que já não existem há muitos anos, e você vai na junta comercial, está lá, né? Isso é muito ruim até em termos de estatística, né? Você quer saber quantas empresas tem no DF? 30%, 40% das empresas que estão lá não funcionam mais, e só não fecharam, só não foi dado baixa porque a burocracia é muito grande. Essa lei vai permitir o fechamento automático disso. Não quer dizer que quando você fecha, né, aquilo que você devia lá, você não vai ter que pagar, não. Vão continuar te cobrando, né? Aqui também nós mudamos um pouco isso, né? A responsabilidade agora, né, é da empresa até o limite do capital. Tem muita coisa que o sócio respondia até por bens pessoais, né, e que agora, com a simplificação também, isso também vai reduzir bastante essa responsabilidade, ficando apenas com a empresa. Então, quando você fizer qualquer negócio com a empresa, você tem que saber, né, que o limite da responsabilidade é apenas aquilo que está estabelecido no contrato social. Bem, uma pergunta aqui da Maria José: o senhor acredita que essa medida provisória pode incentivar o empreendedorismo no Brasil? Não tem nenhuma dúvida. Essa medida visa inclusive isso, né?
Porque hoje muitos jovens, muitos empreendedores acabam desanimando antes de começar o negócio, acabam desanimando, porque é tanta burocracia que a pessoa desanima e não abre o negócio. Então, com essa simplificação, principalmente se for inovação, se você está criando uma coisa nova, você está liberado de tudo da burocracia. E nós ainda vamos agora contar ainda com o poder de compra do Estado. Se você tem um produto inovador, né, você fez uma pesquisa, né, você tem uma coisa nova, você vai poder, inclusive, ter mais facilidade para poder vender isso para o próprio governo, né? O governo ele tem que incentivar realmente a inovação no país. E o Brasil está muito mal ainda, né, na inovação. Nós perdemos 2 posições agora esse mês, né, com relação à inovação no mundo. Nós estamos lá atrás. Por isso que o CDR vem exatamente nesse sentido, né, de você transformar todo o conhecimento que existe nas universidades, nos institutos federais, no instituto de pesquisa, para dentro das empresas. Inovação acontece nas empresas. Então, se você quiser criar uma nova empresa, se tiver uma ideia nova, né, você pode procurar, né, as universidades, os institutos federais, que eles vão poder, inclusive, colocar bolsista, pesquisadores na tua empresa para poder te ajudar a implementar a inovação na empresa, né? Mas está aqui, a Gleides Neves. Como essa medida provisória vai beneficiar os pequenos negócios como o meu? Eu sou costureira e trabalho em casa. Está aí, ó, né? Que é um caso específico, é um caso que não tem risco. Você não vai precisar mais dessa burocracia toda de alvará, né? Agora não, você só tem que fazer inscrição na Receita, abre a tua empresa, vai lá, pega o CNPJ, vai lá no GDF, pega a inscrição estadual e pronto. Né? Não tem que ficar preocupado com alvará disso, alvará daquilo, né? Correr atrás de habites, correr atrás de... Né? Às vezes a tua casa está numa área que não está nem regularizada. Nós temos em Brasília um monte de cidades aí que não tem regularização nenhuma, né? E que todos os negócios que funcionam clandestinamente. Então você tem aí muita gente querendo gerar emprego e renda e não tem porque não tem alvará. Agora acabou isso aqui, ó. Costureira, trabalha em casa, risco zero, né? Você vai estar, evidentemente, dentro das atividades de risco baixo. Portanto, com a dispensa de alvará e dessa burocracia toda que tem aí. A Joana também aqui, Joana Souza, está perguntando aqui. A dispensa de alvará para atividade de baixo risco, como costureira e sapateiro, passa a valer com medida provisória? Quem mais poderá ter a dispensa de alvará? Bem, é o que eu estou dizendo, né? Na prática, qualquer atividade de baixo risco. Então, acabei de citar aqui na pergunta anterior sobre a costureira, né? Sapateiro é a mesma coisa. Então, vai ter um rol de atividades que será classificado como baixo risco e que todos eles vão ter a dispensa do alvará. Então, vai facilitar muito, exatamente para esses pequenos empreendedores, né? Para os pequenos empresários, microempresários. Tem uma pergunta aqui também interessante, né? Do José. A mudança da carteira de trabalho para a carteira de trabalho digital consta na MP da Liberdade Econômica. Os dados da carteira antiga continuam valendo? Sim, né? Isso aqui também é uma simplificação. Inclusive, não é só a carteira de trabalho. Hoje, qualquer documento que você tenha digitalizado, tem no teu celular, né? E vai ter o mesmo valor do papel. A ideia é exatamente isso, né? No Brasil, infelizmente, né, o tratamento que se dá é que todos são desonestos até que se prove o contrário. Nós estamos invertendo a situação. Agora, o espírito é exatamente esse. Todos são honestos até que prove o contrário. Então, o espírito é levar em consideração que todo mundo está correto. Aquele que fizer coisa irregular, ele vai pagar, né, e vai ser penalizado. O que você não pode é o que está acontecendo hoje, né? Porque algum ou outro sonega ou faz coisa errada, aí você generaliza e cria dificuldade para todo mundo para fazer qualquer coisa. Então, esse é a simplificação disso, né? Bem, quero aqui também mandar um abraço, né? Tem muita gente participando, mas aqui um abraço para a Vânia dos Santos, a Nilma Pereira, o Márcio da Cotalbras, Elisângela Dias, Miriam Barbosa,
Robert Carlos, que mandou aqui uma pergunta que nós respondemos, né? Por Léo, a Sônia Souza, Elza Souza, Cristiano Rabelo. Essa é a nossa proposta. É evidente que não dá para responder aqui todas as perguntas que foram feitas, mas encaminhe, pode continuar encaminhando para nós aqui as suas dúvidas e que com certeza a gente pode responder e mandar para você, né, para o teu WhatsApp, para o teu e-mail, né, manda aí que a gente, o objetivo nosso é esclarecer. E nós vamos fazer, a ideia é fazer toda semana, a gente poder também trocar ideias aqui com outras leis, né, nós aprovamos aqui muitas matérias importantes e a gente quer exatamente isso, né, poder esclarecer sobre essas mudanças que estamos fazendo no país. Daí daqui a pouco vamos falar sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária, e uma série de outros assuntos, não é, que se vota aqui. Então quero aqui agradecer muito, né, a participação de cada um de vocês, agradecer, né, aqueles que mandaram as suas perguntas e quero aqui reforçar, né, para que vocês possam participar, continuar participando das redes sociais, como eu disse, né? Tem aqui também dúvidas, né, que relacionadas a outros temas que nós vamos fazer outro momento, nós vamos falar. Tem muita dúvida aqui sobre a questão das eleições aí do Conselho Tutelar, né? E nós vamos então, vocês podem inclusive sugerir alguns temas para essas próximas transmissões que nós vamos fazer aqui, né? Temas que vocês acharem importantes. Também não perca, nós temos esse programa, como eu disse, na Rádio Atividade, né? Todo domingo, né, de 7 às 9, que é o programa Todos pelo DF, onde vocês podem também participar, e a gente leva muito tema com relação a isso. Mas anote aí, né, você quer acompanhar o nosso trabalho aqui no Senado, no Congresso, o nosso site, www.exalci.com.br. Se quiser acompanhar a gente no Instagram, @exalci, no Twitter, @exalcilucas, tudo junto, Exalci Lucas, no YouTube, Exalci Lucas, além do Facebook que vocês estão participando agora, né? Um abraço a todos. Estão falando aqui do Conselho Tutelar, fala que você vai falar disso. Já acabei de dizer, né? O Conselho Tutelar é um tema que nós vamos também discutir. Quero aqui mandar um abraço, agradecer a participação de vocês e contar com vocês nos próximos assuntos que nós vamos trazer aqui toda semana. Um beijo no coração de todos. Bye, bye.